Fala pessoal, aqui novamente, quero comentar aqui um pouquinho sobre um assunto que eu vi aí no Twitter, né? Não necessariamente, não muito no Twitter brasileiro, assim, óbvio, alguns comentários, né, de brasileiros torcedores do Chelsea, mas eu vi mais essa discussão assim, na comunidade internacional do Chelsea, não necessariamente de um país exato, mas assim, tweet pessoal comentando em inglês, né? Então, muito provavelmente não era brasileiro, até por causa do nome dos perfis também. Que era se Pulisic e Batshuayi merecem mais chances como titulares com a camisa do Chelsea. E eu vou logo respondendo aqui que sim, na minha opinião, vou logo deixar de cara que sim, principalmente pelos que eles vêm mostrando nos últimos jogos, principalmente o Pulisic, né? E assim, eu falei no início, antes da temporada começar, quando eu tava falando do trabalho de Frank Lampard, o que esperar do Chelsea para 19-20, que assim, você não precisa, o Frank Lampard falou isso e o trabalho dele no Derby County mostrou isso. Você não precisa ter necessariamente um 11 ideal, o seu 11 principal, óbvio que cada time tem os melhores jogadores por posição, isso é fato. Mas você não precisa estabelecer um modelo fixo para você jogar todas as partidas. Eu acho que isso que o Maurício Sarri, por exemplo, pecou na temporada passada. E não fez uma temporada ruim o Maurício Sarri, mas pecou nesse aspecto. Já encontrar alternativas em diversos momentos e ficar muito apegado a uma ideia que em um momento saturou. Principalmente com aquele rendimento do Jorginho e tal, os jogadores caíram muito rendimento na faixa de meio da temporada. Mas como um todo tem culpa do técnico, claro. E o Frank Lampard não precisa necessariamente se atrelar a uma formação e ele já mostra que não faz isso. Ele é um cara que está completamente aberto a ideias e não escala o time da mesma forma todos os jogos. Ele encontra várias alternativas e o Chelsea, com o elenco que tem e pelo que ele vem mostrando, principalmente Frank Lampard, para mim, não faz um bom trabalho, os jogadores, isso, óbvio, tem mérito dos jogadores, de conseguir render bem, até mais do que a gente esperava no primeiro momento. O Chelsea, por mais ainda seja um pouco irregular, faz partidas bem seguras em vários jogos. Dos jogos pra cá, o Chelsea vem sendo um time cada vez mais seguro, mais sólido. Não necessariamente com uma formação definida, mas que consegue se adaptar bem a diversas situações que acontecem ao jogo. Isso é muito interessante. Então o Chelsea consegue ser perigoso sem a bola, quando tem que fazer uma transição. O Chelsea, quando tem que propor, consegue em diversos momentos ser perigoso, outros não, claro, isso faz parte da irregularidade. Talvez isso seja o ponto fraco, entre aspas, do trabalho de Frank Lampard até aqui. Só que é interessante ver isso. Como o Chelsea consegue ser um time que não é atrelado a ideias. Isso passa muito pelo Frank Lampard. Tem um perfil completamente diferente do Conte, que foi campeão jogando assim, com uma ideia de jogo só. E estava muito agarrado aos seus conceitos e foi campeão de 2 títulos, já da Premier League, foi campeoníssimo da Premier League, o Antônio Conte em 16-17. Foi o melhor time daquele campeonato. Em 17-18 na Copa da Inglaterra, já com rendimento bem mais baixo. Mas enfim, Frank Lampard vem aí com uma ideia completamente diferente. E nesse sentido, vale muito a pena investir em Pulisic e Batshuayi, né? Porque, falando um pouco do jogo do Ajax, só pra gente conseguir se situar, né? O Pulisic já vem entrando bem em algumas partidas. O jogo contra o Newcastle, por exemplo, ele entra como camisa 10 e ele que acelera a jogada por dentro, chegando à área, para tocar no meio, para tocar pro lado esquerdo, pro Hudson-Odoi e deixar pro Marcos Alonso. Então ele foi extremamente importante. Ele mudou completamente aquele jogo também, porque permitiu uma alternativa de mais velocidade por dentro, no momento em que o Mason Mount vinha muito mal. O esquema é diferente, mas o Mount está jogando como meio campista pela esquerda, já vinha até criticando a atuação do garoto em alguns momentos, e não vinha bem naquela partida. O Pulisic entra, passa a jogar num trio de meias por dentro e fornece aquilo que o Chelsea até então não tinha, que era a qualidade de se enfiar por dentro, acelerar o jogo por dentro, uma defesa do Newcastle que se fechava muito bem, congestionava muito bem aquela faixa central. O Pulisic foi extremamente importante nesse sentido. E no jogo do Ajax, se você tinha um Chelsea que coletivamente, de forma ofensiva, não conseguia produzir muito, era só bola no Hudson-Odoi, que tinha muito espaço para explorar, mas tomou muita decisão errada, e quando ia trazer para a perna direita para trabalhar por dentro, encontrava um bloco defensivo muito bem feito, principalmente pelos 2 zagueiros do Ajax e pelos 2 homens de meio campo, então fazia com que o Tammy Abraham ficasse completamente encaixotado, e o Hudson-Odoi não consegue acionar ele, não conseguia sem acionar ele, e também definir muito mal as jogadas, como eu falei. O Pulisic, quando entra, ele fornece aquilo que o Hudson-Odoi não estava conseguindo, que era justamente quebrar essa marcação por dentro do Ajax. E ele faz isso desde o primeiro momento que ele entrou. O Pulisic e o Batshuayi mudam completamente o jogo. Porque você tinha um Odoi que não furava o bloqueio por dentro e tomava decisões erradas e um Tammy Abraham completamente encaixotado. É bem verdade que, o que é curioso até na verdade, que o Daley Blind e o Joel Veltman nem são zagueiros de verdade, o Veltman é lateral direito, o Blind é lateral esquerdo, mas que conseguiram parar um cara que era muito maior que eles. Os dois são jogadores magrinhos, um pouco mais baixos, e pararam o Abraham. O Abraham ainda cresce, começa a sair um pouco mais dali da área no momento de segundo tempo e tal, mas a participação dele foi bem pequena nesse sentido.
né? E quando o Batshuayi entra, ele passa a ocupar uma faixa muito mais ali como um falso 9 em diversos momentos, para conseguir receber essa bola e fazer a parede pro Pulisic, que vinha da esquerda para dentro, conseguindo furar esse bloqueio com mais velocidade, coisa que tem Abraham e Hudson-Odoi não conseguiram fazer, né? Então eles entraram muito bem, já entraram muito bem no jogo contra o Southampton. É claro que assim, eu até me culpo um pouquinho disso também, de deixar se levar um pouco pelo resultado. Por mais que as atuações do Chelsea fossem interessantes, eles forneceram um estilo de jogo que até agora a gente não tinha visto no Chelsea, que é aceleração com ponta, com um jogador mais insinuante. O Hudson-Odoi fez muito bem isso nos jogos que entrou, por mais que no Ajax não tenha ido bem, mas o Pulisic foi muito bem nesse sentido no jogo contra o Ajax. Desequilibrou completamente o jogo e o Batshuayi facilitando a aceleração por dentro e a parede e a questão de conseguir deixar desconfortável uma marcação por dentro do Ajax, que o Tammy Abraham até então não tinha conseguido fazer. E os dois conseguiram fazer isso muito bem. Acelerar tanto por dentro, o Batshuayi fazendo a parede, em diversos momentos carregando a bola em velocidade por dentro mesmo, e o Pulisic explorando o lado esquerdo, que era completamente aberto na partida do Ajax praticamente o jogo inteiro, e conseguindo trazer com a perna direita para trabalhar por dentro, causando muito desconforto na defesa do Ajax, e conseguindo justamente enganar essa marcação do Ajax com um drible rápido, com um corte mais rápido em velocidade. Os dois fizeram muito bem isso. Já tinham entrado muito bem no jogo contra o Southampton, e o Pulisic já tinha entrado muito bem no jogo contra o Newcastle. Então, se a gente pensa num Hudson-Odoi que ainda não está pronto, apesar de ter entrado bem nos últimos jogos, no jogo contra o Ajax não foi bem, você pode ter o Pulisic, que também não é um jogador pronto, mas é um jogador mais maduro que o Hudson-Odoi, que consegue entregar bem quando entra. Ele consegue em diversos momentos furar um bloqueio com um drible rápido, com um jogo com lance de corpo. Ele é muito habilidoso também, tem muito jogo de cintura para conseguir passar entre os marcadores. Ele é muito ágil, muito veloz também, e ele pode representar uma alternativa. E nos momentos em que o Tammy Abraham, por exemplo, cansar ou se encontrar muito encaixotado, o Batshuayi pode ser uma alternativa. Então, assim, por exemplo, para um jogo onde o time tem que ser mais reativo, talvez contra o Newcastle, por exemplo, não fosse o jogo ideal para o Batshuayi, mas num jogo onde o Chelsea tem que ser mais reativo, pode ser interessante você ter um Batshuayi para receber mais por dentro e tentar acelerar esse jogo, né? Contra uma defesa mais fechada, isso é um pouco mais difícil, o espaço é um pouco menor, né? Mas num jogo onde o Chelsea vai jogar de forma reativa, você pode ter a aceleração do Pulisic pelo lado esquerdo, a aceleração do Willian, né? O Willian fazendo esse movimento da direita para dentro. Ou pode ter no Hudson-Odoi também, que nem é muito a dele jogar pelo lado direito, né? Mas você pode ter ele por ali também, e você pode ter, não sei, talvez o Batshuayi até jogando atrás do Tammy Abraham. Você tem alternativas para fazer isso, aí você pode jogar num 4-4-1-1, né? Aí você vai ter um jogador que consegue, não que o Tammy Abraham não consiga acelerar, e também sabe fazer isso, né? Mas o Batshuayi é mais segundo atacante ainda que o Tammy Abraham, né? Consegue ter um pouco mais de velocidade carregando a bola. Então você pode ter ele jogando atrás do Abraham, por exemplo. Agora você tem dois jogadores de lado que conseguem ser pontas insinuantes, boa qualidade, boa habilidade e velocidade. E você pode ter o Batshuayi jogando atrás do Abraham, fornecendo ainda mais movimentação por dentro, tentando puxar um contra-ataque em velocidade por dentro e confundindo a defesa adversária num jogo mais veloz. Então você tem alternativas. E o Frank Lampard é um cara inteligente. Ele já se mostrou que é um cara que tem ótima leitura de jogo. Ele sabe o que acontece no campo e, vendo o resultado do jogo contra o Ajax, eu não duvido que ele vai dar mais chances para os dois, né? Pro belga e pro norte-americano, né? O Pulisic, e o belga, o Batshuayi. Então, na minha opinião, sim, eles podem sim merecer uma palavra, parece que eles... quando a gente fala que eles merecem, ficou talvez um pouco forçado, parecendo que quem tá ali ocupando essa faixa não merece, não é isso. Mas eu acho que pelos que eles estão fazendo, acho que, assim, poderiam entrar como time em uma partida como titular. Poderiam jogar um jogo inteiro com 90 minutos, provando que podem fazer. Eu acho que o técnico ideal para isso é o Frank Lampard, que é um cara que não é atrelado a convicções, agarrado a convicções, é um cara que sabe muito bem ler o jogo, sabe as peças que tem, e sabe muito bem montar o time de acordo com o adversário e ser competitivo dessa forma. E eu acho muito interessante trabalhos assim, né? O Pochettino faz muito isso, não é Emery, o Maximiliano Allegri, não necessariamente no mesmo estágio de desenvolvimento, mas técnicos têm essa ideia de jogo. E o Frank Lampard é um técnico que vem se mostrando assim também, né? Então, enfim. É isso, pessoal. Se você é torcedor do Chelsea, comente aí embaixo o que você acha, tá? Ou se você não for torcedor do Chelsea também, não tem problema, pode comentar aí embaixo também, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.